Olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à AM Academy Image. Hoje nós vamos falar sobre limites e continuidade de uma função vetorial, ok? Então quero aí te convidar para prestar bastante atenção nesta aula, porque é uma aula realmente muito importante. Nas aulas passadas nós referimos mais de uma forma mais aprofundada sobre as funções vetoriais, resolvemos questões sobre derivadas de uma função vetorial e outras coisas mais, né? Se tu quiseres assistir às aulas anteriores, é só clicar aí na descrição, vai estar o link de todas as aulas que nós tivemos já sobre funções vetoriais, então poderá então, posteriormente, né, assistir a essas aulas, ok? Bem pessoal, sem mais perca tempo, para não prolongarmos aqui muito neste vídeo, vamos diretamente àquilo que é a nossa aula de hoje, limite, ok? E continuidade de uma função vetorial. Prontos, para começar, temos já aqui a fórmula escrita, né? Para nós calcular a limite de uma função vetorial, pessoal, é algo muito simples. Nós temos aqui a fórmula, que limite de uma função vetorial em T vai ser igual ao limite de cada elemento que pertence a esta função, certo? Ok? Temos aqui limite da função vetorial em T igual ao limite de f de x, limite de g de x, limite de h de x, quando t tende a A, ok? A é o ponto em que o limite está definido, certo? Quando o t é igual a A ou tende para A, certo? Então, quando nos pedem para calcular o limite de uma função, de uma função vetorial, ok? Nós temos que calcular o limite de cada termo desta mesma função, certo pessoal? Se nós olhar para aqui, esta é uma função, né? Esta é uma função vetorial que está definida em 3 dimensões, certo? Porque temos aqui, né? Temos aqui, isto vai quê? Isto implica que o limite desta função é igual ao limite do f de x, né? Do limite de f de x, temos aqui o versor i, mais o limite de g de x, versor j, mais o limite de h de x, versor k. Por quê? Porque isso é uma equação, ok? É uma função vetorial que está definida em 3 dimensões, certo pessoal? Então, para nós calcular o limite, repetindo mais uma vez, de uma função vetorial, nós temos que calcular particularmente o limite de cada elemento desta função, certo? É assim que funciona. Temos que calcular o limite desta função, né? Particularmente, ou seja, temos que calcular o limite de cada elemento desta função, certo pessoal? Eu acho que fazendo um exercício agora seria muito melhor. Acho que a coisa funciona melhor desse jeito. Então, pessoal, vamos lá para um exercício agora para ver se nós compreendemos melhor, ok? Então, pessoal, voltamos aqui. Este é o nosso exercício. Vamos aplicar o nosso teorema, ok? O nosso teorema diz que para nós calcular o limite de uma função, devemos calcular o limite de cada elemento desta função, certo? Temos aqui uma função vetorial, né? Temos aqui o nosso primeiro termo, 1 mais t ao cubo, versor i, mais t vezes e elevado a menos t, versor j, mais seno de t sobre t, versor k, ok? Temos aqui 3 termos, então nós vamos aplicar a nossa definição de limite de uma função vetorial. Então, como é que isto vai ficar, pessoal? Me acompanha aí. Isto vai ser, então, limite desta função vetorial, ok? Vai ser igual a limite disto, limite de 1 mais t, quando t tende a zero, ok? Isto é muito importante, pessoal, né? Sempre que temos um limite, é claro que temos uma tendência, certo? Então, a nossa tendência aqui, o t vai para quê? Para zero. Então, limite, quando t tende a zero, limite, quando o quê? O t menos t, o t tende a zero, e o limite, né, de seno de t sobre t, quando t tende a zero.
Ok, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu estava a tentar explicar para vós, certo? Quando nos pedem para calcular o limite de uma função vetorial, não se dá muito trabalho, pessoal. O limite de uma função vetorial é igual ao limite de cada termo desta função. Está aqui a função vetorial, está aqui os termos, só temos que aplicar limite para todos eles, ok? Vamos aplicar limite para este termo, limite para este termo e limite para este termo, ok, pessoal? Agora, já chegamos nisto, temos aqui, né, aplicamos o limite para cada função. O que é que nós temos que fazer agora? Muito simples, não precisas ir buscar indeterminação agora, não há necessidade, ok? Posteriormente poderão encontrar exercícios que vai vos obrigar a buscar a indeterminação. Por quê? Porque vocês vão substituir a tendência e isso vai vos dar uma indeterminação. Mas os limites que nós temos aqui, substituindo a tendência, não nos dão uma indeterminação. Então não temos necessidade de quê? De calcular uma indeterminação. Mas caso, né, você tenha aí um exercício que substitui esta tendência e se deu indeterminação, pessoal, está tranquilo. É só levantar a indeterminação e o valor que dá é mesmo aquele, ok? Mas caso você não saiba como, né, resolver limites, ou tenha dificuldade nisto, então é só deixar aí nos comentários e eu posteriormente farei uma aula relacionada a isso, ok, pessoal? Pronto, então, temos aqui a nossa tendência que é zero, né? Vamos lá substituir o nosso zero, vamos lá, limite, né? Limite desta função vetorial vai ser igual, ok? Se nós substituir o zero aqui, quanto é que vai nos dar? Vai nos dar quê? Vai nos dar zero, ok? Então, se isso nos dá zero, o nosso limite vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1. Então vai aqui 1, ok? Se nós substituir o zero aqui, ok? Este zero vai anular essa expressão. Tudo isso vai ser zero. Então nosso limite vai ser igual a zero, ok? Aqui, pessoal, aqui nós nem precisamos substituir o zero. Por quê? Porque se nós substituir o zero, pessoal, isso ainda pode nos dar uma tendência. Isso vai ser 0 sobre 0, vamos ter que levantar a tendência. Então, em vez de nós dar uma complicação dessa, vamos diretamente, ok? Isso é um limite trigonométrico. Segundo a trigonometria diz que quando temos um limite de seno de um argumento sobre o seu próprio argumento, isto é igual a quê? Isto é igual a 1, pessoal. Então, teremos aqui que 1, ok? E está tranquilo, ok? Esse limite vai ser igual a quê? Esse limite vai ser igual a I, ao versor I, mais o versor K. Por quê? Porque o versor J é nulo. Este é o nosso limite. Ok, pessoal? Tranquilaço, ok? Tranquilaço. Não tem nada de complicação aqui. Tudo calmo, tudo bacana. E essa é a nossa resolução, ok? Esta é a nossa função vetorial. Levantamos o limite da função vetorial. Como? Aplicamos o limite para cada termo desta função e substituímos a tendência. Pessoal, depois de você aplicar o limite, né, para os termos dessa função, já não tem mais história. Por quê? Porque você só tem que aplicar já. Depois de aplicar o limite, é só resolver o limite, ok? Resolve só o limite. E depois de você resolver o limite, né, é só expressar ele, ok, em forma de vetor, certo? Em forma incluindo os versores. Porque todos nós sabemos que essa função está definida em 3 dimensões. Então é só representar, ok, esses versores aqui unitários, né, em forma de soma e por aí fora. E está aí tudo, ok? E se aqui tivéssemos, por exemplo, 2, poderia ser I mais 2J mais o K, ok? Não tem complicação, pessoal. Não tem complicação nisso, ok? Está tudo simples, é um exercício realmente simples. Agora vamos, né, para aquilo que é a continuidade de uma função vetorial, ok? Também é algo muito simples, pessoal, não é um bicho de sete cabeças. Eu creio que vocês vão entender muito bem. Mas caso alguém, né, não esteja compreendendo ou tenha uma dificuldade em perceber o que estou a explicar aqui, é só deixar aí nos comentários e eu vou fazer uma aula posteriormente, uma aula de uma forma mais clara e detalhada para explicar sobre isso, ok? Eu acho que é uma coisa muito simples, mas ok, cada um é cada um. Deixa aí nos comentários se não entendeu e nós vamos indo atendendo, ok, de acordo com aquilo que você vai nos pedir. Pronto, vamos passar para a outra fase, continuidade de uma função vetorial. Pronto, pessoal, voltamos aqui. Pessoal, para nós calcularmos, para nós determinarmos, ok, se uma função vetorial é contínua ou não,
nós precisamos de aplicar isto que está aqui no quadro. O que é que isso está a nos dizer? Isso está a nos dizer que uma função vetorial será contínua se e somente se o limite desta função vetorial que t tende a A for igual a esta função definida em A, que é a tendência do limite. Ok, pessoal? Vamos já, calma aí, pessoal, nós vamos entrar nisso de uma forma mais detalhada, resolvendo o exercício aqui, ok? Mas é muito importante, por isso é que nós calculamos primeiro o limite, ok, pessoal? Calculamos primeiro o limite para quê? Para que, né, nós saibamos como achar a continuidade desta função, certo? Então, se te darem uma função vetorial e te falarem que, pronto, tens que calcular a continuidade, é muito simples. Primeiro, acha o nosso limite, o limite desta função em que tende o t, ok? O t tem que tender para um número, ok? Este A aqui está a representar um número qualquer, ok? Quando tu calculares o limite desta função, vais igualar com o quê? Com a mesma função, substituindo o t pelo valor da tendência. Ok? Isso parece um pouco complicado, mas vamos lá na prática. Vem aqui. Deixa eu apagar aqui, ok? Olha que estamos aqui. Ok? Calcule a continuidade, certo? Deste quê? Desta função vetorial. Lembrar, pessoal, né? O t está definido em quê? Em 0. Em t igual a 0. Ok, pessoal? Só para não esquecer aí, t está definido em 0. Ok? T em 0. Então, pessoal, vamos aplicar a regra. A regra diz que para acharmos se uma função é contínua ou não, temos que aplicar o limite desta função em que t tende a 0, ok? Tem que ser igual a esta função que tende também a 0, ok? Definida no ponto 0, que é a tendência do limite. Pessoal, isso vai ser igual a quê? Já ensinei para vocês há bocadinho que para calcularmos o limite de uma função, para calcular o limite de uma função, nós temos que aplicar o limite para cada termo desta função. Certo? Então, isto vai ser assim. Limite de raiz quadrada de t. Limite de t ao quadrado. Limite de cosseno de t. Tudo isso t tende a 0. Ok, pessoal? Tudo isso tem. Isso tem que ser igual a esta função. Tem que ser igual a esta função. Então, pessoal, aqui só nos resta já substituir a tendência, ok? Só nos resta substituir a tendência. Então, vamos lá. Se substituirmos o 0 aqui, isso vai nos dar 0, ok? Raiz quadrada de 0 é que? É 0. Esse limite vai ser igual a 0, pessoal. Este limite vai ser igual a 0, pessoal. Então, se nós substituir 0 aqui, também vai ser igual a 0. Se nós substituir aqui o 0, cosseno de 0 é quanto, pessoal? Cosseno de 0 é 1. Então, isso vai ser 0, 0, 1. Igual. Aqui, pessoal, se nós substituir aqui 0, por que estamos substituir 0? Porque estamos a dizer que essa função está definida no ponto 0, ok? Porque o t é igual a 0. Olha, pessoal, preste atenção. Para que o limite seja contínuo, aliás, para que uma função vetorial seja contínua, é necessário que o limite desta função, definida em t igual a 0, que está aqui, ok? Seja igual a esta função que está definida na tendência deste limite, ok? Este limite t é igual a 0. A função também tem que estar definida no mesmo ponto,
Qual é o ponto? O ponto igual a zero. Por quê? Porque a tendência do limite é zero, certo? Então, vamos substituir zero aqui. Isso vai dar zero, isto vai dar zero, isto aqui vai nos dar 1, pessoal. Eu acho que aqui já não precisamos falar mais muito, pessoal, porque está muito claro. Se isto tem que ser igual a isto, então quer dizer que o limite existe. Se isto for diferente disto, quer dizer que o limite não existe. E aqui está muito claro que o limite existe, pessoal. Por quê? Porque o limite desta função, quando t tende a zero, é igual ao limite desta função definida do ponto zero. Ok? Então, logo, respondendo aqui, logo, esta função é contínua no ponto t igual a zero. Ok? Depois de resolver, pessoal, é muito importante dar essa resposta. Por quê? Porque se você não dizer que se você não responder, né, que esta função é contínua no ponto igual a zero, você estaria a dizer que esta função por si só, não importa o ponto, ela é contínua. Se tu apenas dizeres não, a função é contínua, você está querendo dizer que não importa o ponto, né, em que esteja definida a função, ela será contínua. E está errado. Porque se nós mudarmos a tendência, ok, há uma probabilidade desta função não ser contínua. Ok? Então, a continuidade de uma função depende do ponto em que ela está definida. Certo, pessoal? Então está aí a resolução muito simples. Ok? Limite desta função, quando t tende a zero, está aqui, já nos deram a tendência, vai ser igual ao quê? A esta função definida no ponto da tendência. Então, se o lado direito com o lado esquerdo dar igual, então a nossa função é contínua neste ponto. Se dá diferente, pessoal, não é contínua, ok? Agora, pessoal, eu quero aqui pôr mais um exemplo em que a nossa continuidade vai nos dar diferente, ou seja, em que a função não será contínua. Ok, pessoal? É bom que nós tenhamos os dois, né? É bom que nós tenhamos os dois exemplos para nos compreender muito bem quando é que ela é contínua e quando é que ela não é contínua, ok? Demos aqui um exemplo em que ela vai ser contínua. Agora vamos dar um exemplo em que a função não será contínua, ok, pessoal? Vamos embora. Ok, pessoal, voltamos aqui. Então, temos aqui o nosso exercício e vamos lá aplicar a nossa condição de existência, ok? A condição diz que aqui o limite desta função vetorial, ok, em t que tende a zero, tem que ser igual, ok, à função vetorial definida no ponto zero, ok? Então vamos lá aplicar o limite para todos os termos, conforme já expliquei para vocês, né? Vamos lá, limite, ok, aplicado em t tende a zero, limite t ao quadrado, t tende a zero, limite t mais t ao quadrado, t tende a zero. Isso tem que ser igual a esta função, ok, definida no ponto zero. Ok, pessoal, vamos lá. Isto vai ser igual. Se nós pôr aqui o zero, substituir zero, isso é zero. Aqui é a mesma coisa, ok? Agora, pessoal, temos aqui, se nós substituir o zero aqui, isto vai nos dar uma indeterminação, certo? Vamos resolver ele aqui, ok, pessoal? Vamos resolver ele aqui, um esboçozinho. Vamos pegar o limite, né? Limite de t mais t ao quadrado sobre t, quando t tende a zero, isto vai ser igual ao limite de quê? Substituir zero aqui, zero, zero, isso vai ser zero sobre zero. Para nós resolver isso, né, vamos ter que fatorizar o t. Vai ser t vezes 1 mais t sobre t. T com t sai, isto vai ser igual a quê?
ao limite de 1 mais t. E como o t tende a 0, isto vai ser 0, isso vai ser igual a 1. Ok, pessoal? Aqui, isto vai ser igual a 1. Então, vamos por aqui 1. Isto tem que ser igual a isto aqui. Se nós para aqui 0 isso é 0, aqui 0 isto é 0. Agora, pessoal, se nós para aqui 0, isto aqui vai dar 0. Porque isto não é o limite. Isto não é um limite para nós levantar uma indeterminação, ok? Aí é só uma questão de substituição. 0, 0 a dividir por 0 é 0. Então aqui vai dar 0. Olhando para isso, nós vemos o quê? Vemos uma diferença. Logicamente, isto aqui não é igual a isto. Então, eles não são iguais, são diferentes. Respondendo aqui, logo, R, definida em T, não é contínua no ponto T igual a 0. Tranquilaço. Tudo feito? Mais uma resolução, pessoal, então é isto aí, ok? Não tem história, não tem geografia, não tem complicação, é tudo tranquilaço. É assim que se calcula, ou que se acha, né, a continuidade de uma função, para vermos se ela é contínua ou não. Se aplicar aqui a condição de existência e tudo vai sair como você quiser, ok? Pessoal, muito obrigado por assistirem essa aula. Estamos juntos, ok? Amanhã, né, vamos postar aqui mais uma aula sobre funções vetoriais. Então acompanhe aí o nosso curso completo sobre funções vetoriais. Vamos começar o curso amanhã, para quem estiver interessado. Todos os dias entra aí no nosso canal para ver as aulas que vão ser postadas, ok? Às 16 horas e 30 minutos é a aula em que nós começamos. É a hora em que nós começamos, então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, dá o seu like, ativa o sininho, manda aí o seu comentário se gostou ou não gostou. Uma aula que gostaria que nós postássemos para você. E é isso aí. Então, pessoal, estamos juntos. Até o próximo vídeo.